poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. O Senhor está em seu santo templo. O Senhor está em seu santo templo. O céu, o mar e a terra, e vós guardai silêncio perante Deus. Silêncio, silêncio perante Deus. Querido Jesus, querido Pai, obrigada, Senhor, porque hoje é sábado. Obrigado, Senhor, porque podemos estar reunidos, Senhor, em Teu nome, embora que nesta altura, Senhor, ainda tenhamos que estar cada um nas suas casas, Senhor. Mas obrigada, Pai, por estas tecnologias, Senhor, que nos levam a mensagem, Senhor, até aos nossos lares, Pai. Queremos agora, nesta hora, Senhor, pedir-te que possas enviar o Teu Santo Espírito, Senhor, para cada um, Senhor, que no qualquer lugar que se encontre, Senhor, que possa sentir a Tua presença, Pai, possa sentir o Teu amparo, o Teu carinho, Senhor, nesta hora. Senhor, que possas ser também com a Luísa, Senhor, que irá tomar a palavra, Senhor, uma palavra que foi inspirada por Ti, que realmente a capacites, Senhor, para que possa vir de encontro, Senhor, às nossas necessidades, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder. Tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre
amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Agora, no lugar onde nos encontramos, certamente nas nossas casas, vamos inclinar as nossas cabeças para orar. Santo e bom Pai que estás nos céus, agradecemos-te, bom Deus, as muitas bênçãos que tens derramado sobre cada um de nós. Agradecemos, Senhor, por nos tens ajudado na nossa vida, no nosso ganha-pão. E agora, Senhor, também é o momento de nós retribuirmos para a tua causa, que é teu, os dízimos e as tuas ofertas. Possas abençoar cada lar, cada família, abençoar a tua igreja. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Prezados irmãos e amigos, nas vossas igrejas onde se encontram, nos vossos lares, nós queríamos daqui diretamente da Igreja de Canelas, em que estamos apenas a equipa técnica e pouco mais, endereçar as nossas saudações e desejar um feliz sábado a todos os irmãos. Eu quero relembrar o grupo Maranata, o grupo Ebenezer e o grupo Emmanuel. Já vai muito tempo que nós não nos vemos, é com saudades realmente que nós não vimos à igreja para participar na liturgia, na escola sabatina. Mas pelas notícias que nos chegam, tudo parece que se aproxima o tempo em que tudo isto vai acabar e temos a esperança, rogamos a Deus, oramos a Deus para que possa abreviar este tempo
e muito brevemente nós voltemos a encontrar-nos, como é nosso hábito, ao sábado aqui na igreja. Creio que dentro de alguns dias o Conselho da Igreja se irá reunir e avaliar a situação e tomar as medidas quanto à data de reabertura da Igreja. Quando isso acontecer e com a devida antecedência, nós, através das redes sociais, iremos comunicar essa informação a todos os irmãos. Desejo a todos um santo sábado. Prezados irmãos, hoje é um dia muito especial também, um sábado abençoado, porque a nível do calendário adventista comemora-se o dia do Ministério da Mulher. Faz parte dos hábitos da nossa Igreja de Canelas termos um dia festivo nesse dia. Normalmente o Ministério da Mulher ocupa o espaço da escola sabatina, faz o culto e ainda teríamos um programa delicioso ao sábado à tarde. As nossas irmãs habituaram-nos a isso, mas devido às circunstâncias da pandemia isso não vai acontecer. De qualquer forma, o culto hoje é da responsabilidade do Ministério da Mulher. Temos a Luísa que vai dirigir o culto e rogamos a Deus que o Espírito Santo possa estar com ela e possamos todos juntos louvar a Deus e que as nossas irmãs, as nossas mulheres, as mulheres da nossa igreja possam ser ricamente abençoadas. É o nosso sincero desejo. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira e o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Nesta manhã de sábado, desejo saudar a todos os meus irmãos, a todos os meus amigos que estão aí nas vossas casas. O sábado é um dia especial,
É um dia de encontro com o nosso Deus e, pelas razões que todos nós conhecemos, hoje não nos é possível encontrar-nos aqui no nosso local habitual, que é a igreja. Nós estamos separados fisicamente uns dos outros, mas estamos unidos no louvor e na adoração ao nosso Deus. Como já foi dito há bocadinho, hoje no nosso calendário adventista é o Dia Internacional da Oração, assinalado pelos departamentos do Ministério da Mulher todos os anos nesta data. E hoje o que eu vos vou falar é sobre a oração. A oração é um tema muito vasto, muito rico, assunto que dava para ser falado durante horas seguidas. Mas nestes breves minutos que nós temos, apenas vão ser apresentadas algumas questões, aquelas que mais nos importunam, aquelas que mais curiosidade nós temos em ver respondidas. E se porventura alguém que está aí em casa, seja a primeira vez que está a ouvir falar deste tema e até esteja a pensar, isto não é para mim, eu nunca orei, eu até nem sei fazer, não saia daí. Certamente vai se surpreender com a simplicidade que este tema vai ser estudado. E saiba também uma coisa, os próprios discípulos, sim, ouviu bem, os próprios discípulos um dia pediram a Jesus para que ele os ensinasse a orar. E é através deste pedido que nós vamos começar por ler o primeiro verso da Bíblia. Neste estudo nós temos várias passagens bíblicas para serem estudadas, temos também várias passagens do Espírito de Profecia. Mas vamos então ao primeiro verso da Bíblia, que se encontra em Lucas, no capítulo 11 e no verso 1. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E sabem, foi através deste pedido que nós temos registado em Mateus, no capítulo 6, a oração tão conhecida do Pai Nosso. Mas esta oração também é conhecida como sendo a oração modelo bíblico. Mas antes de entrarmos nos detalhes desta oração, nós vamos começar por responder à primeira pergunta que pode surgir na mente de cada um de nós. O que é a oração? Podemos então nós perguntar. Se formos ao livro Caminho a Cristo, Helena White dá-nos essa resposta. E ela diz então que a oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. A Deus eu posso contar tudo. Falar com Deus como falar como um amigo é um privilégio. Eu devo ter respeito por Deus, devo ir a Deus com toda a reverência, mas é um privilégio nosso podermos falar com Deus sobre tudo, sobre as minhas alegrias, sobre as minhas tristezas, os meus planos, as minhas preocupações. A Deus eu posso e devo contar tudo, com a enorme e incomparável vantagem que eu sei que tudo que eu desabafar a Ele fica só entre mim e Ele. Digamos que não há fugas de informação. E eu vou aqui abrir um parênteses. Cuidado com os amigos que nós escolhemos para desabafar. São eles realmente nossos amigos? Cuidado para não cairmos na tentação e no erro de desabafarmos mais com o amigo terreno do que desabafamos com o nosso amigo celestial. Portanto, podemos dizer que a oração é a respiração da alma. Façamos uso da oração como fazemos uso do oxigênio para respirar. E se precisamos do oxigênio para a nossa vida, nós precisamos da oração para a nossa vida espiritual. Vamos já passar para a segunda questão.
Por que contar tudo a Deus se Ele tudo sabe? Realmente, se Deus tudo sabe, por que devo lhe contar tudo? No seguimento da frase que há bocadinho nós lemos, Helena White diz, portanto continuamos no livro Caminho a Cristo, diz assim: não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. A oração põe a alma em imediato contacto com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Negligenciar falar com Deus é perder a firmeza nele. Eu realmente não preciso informar Deus de nada porque Ele tudo sabe. Diante dos olhos de Deus não há nada oculto. E se não há nada oculto, então podemos voltar à questão: porquê então? Lembrem-se, meus irmãos, nós somos seres caídos e nesta nossa condição nós necessitamos diariamente de ir à fonte da vida. E se Jesus foi o nosso maior exemplo aqui na Terra, foi o nosso maior exemplo na oração, e se Ele próprio sentiu esta necessidade, quanto mais cada um de nós. Sabem, Jesus, em Lucas, no capítulo 8, verso 1, Ele adverteu os discípulos sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Livro Caminho a Cristo. O que é que Helena White nos diz sobre Jesus? Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Eu posso escolher contar tudo ou não, mas lembrem-se, os maiores beneficiados seremos sempre nós. Terceira questão: o que pode conseguir uma oração sincera? Então, eu vou aos pés de Jesus com toda a minha honestidade, com toda a minha sinceridade. E o que posso eu conseguir? O que podem vocês conseguirem? No livro Mensagens aos Jovens, diz assim: peça humildade, sabedoria, coragem, mais fé. Toda oração sincera será atendida. Talvez não seja atendida exatamente como se deseja, ou na hora em que se espera, mas será atendida no momento e da maneira que for melhor para satisfazer sua necessidade. E em Tiago 5,16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Agora, muita atenção. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo, a oração sincera, pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Estamos agora já de seguida para a quarta questão. E esta é sem dúvida aquela que parece mais nos preocupar. Diz assim: atende Deus toda a oração? Preocupa-nos ou não nos preocupa saber se Deus atende toda a oração? Nós vamos agora ver, analisar, estudar 5 passagens seguidas da Bíblia. Cada uma delas parece ter uma resposta já aqui à questão. Comecemos então por ler Mateus, capítulo 7, versos 7 a 8. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. João 15:7
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim. 1 João 3,22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Porque guardamos os seus mandamentos. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos segundo a sua vontade. Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Depois de, então, analisarmos cada um destes versículos, parece que chegamos a uma conclusão. Parece que há certas condições, então, para que toda a oração seja atendida. Sabem uma coisa? Deus age com cada um de nós, com cada ser humano, de forma personalizada. E isto é maravilhoso, eu ter esta certeza. Mas há sim certas condições para eu ser atendida. Mas lembrem-se, é tudo por amor. Cada oração atendida, ou mesmo adiada, ou mesmo até um pedido negado, compreende o amor de Deus para nos levar ao caminho da salvação, sempre nos conduzindo ao nosso bem-estar, à nossa salvação. E nosso Pai Celestial, Ele só nos quer dar boas coisas. Como é que eu sei, como é que eu posso afirmar que o meu Pai Celestial só me quer dar boas coisas? Vamos à Bíblia. A Bíblia responde, Mateus 7,11. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mas há sim condições. E vamos ver agora o Espírito de Profecia. Vamos ver através dos escritos de Helena White o que ela nos pode também explicar acerca disto. Continuamos no livro Caminho a Cristo e ela diz que há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. Uma das primeiras é sentirmos nossa necessidade de seu auxílio. Então eu devo de sentir necessidade do auxílio divino. Mas, se atendemos ainda à iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá. Portanto, eu vou repetir. Se atendemos à iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a um pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá. Mas, irmãos, cada um de nós já pecou. Mas há uma diferença em eu agora pecar, rapidamente me arrependo, rapidamente peço perdão a Deus desse pecado. Outra coisa é eu ter consciência desse pecado, mas permanecer no tempo nele, dar continuidade a esse pecado. Conseguimos todos entender a diferença. O que é eu permanecer, portanto, como diz Helena White, eu apegar-me, permanecer no tempo nesse pecado e quando peço perdão imediatamente e me arrependo dele. Em Isaías 59 e verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. E em Salmos 66, 18, se eu, no coração, contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Vamos passar para outro elemento importante também, que é a fé. E Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Livro Caminho a Cristo.
A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. E agora, se eu realmente, como disse aqui Helena White, vou a este celeiro, vou junto do Senhor e peço, por exemplo, sabedoria, eu tenho de acreditar, eu tenho que crer que a vou receber. Tiago 1,5, o que é que diz? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Verso 6, muita atenção ao que diz. Peça, porém, com fé, não duvidando. Hebreus 4,16, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, lembrem-se, confiança, fé, crer, acreditar. Agora vamos passar para o último elemento que Helena White nos refere, que é o perdão. E se formos novamente à Bíblia, como estão a reparar, nós recorremos muito à Bíblia e também ao Espírito de Profecia. Então vamos, mais uma vez, aqui ao livro de Marcos, no capítulo 11 e no verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Temos mais um verso acerca do perdão, que é em Mateus 6, verso 14. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E continuamos no livro Caminho a Cristo, que diz: se esperarmos que nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. Em resumo, vamos ver então quais são estas condições para que toda a oração seja atendida. Primeiro lugar, sentir necessidade do auxílio divino. Em segundo, vem a obediência, guardar a lei de Deus, fazer tudo o que é agradável a Deus e não permanecer num pecado consciente. Terceiro lugar, pedir perdão, ser perdoadora. E quarto lugar, a fé. Vamos concluir esta questão lendo mais um texto do Espírito de Profecia. Somos tão falíveis e curtos de vistas que às vezes pedimos coisas que não nos seriam uma bênção. E nosso Pai Celestial amorosamente nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para nosso maior bem. Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Meus irmãos, depois de sabermos e de vermos já respondidas 4 questões, o que nos convém fazer? O que é então agora que nos é aconselhado? Temos então o primeiro conselho, no livro de Mateus, no capítulo 6 e no verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabem, este é daqueles versículos em relação à oração que particularmente eu aprecio. Porquê? Porque eu posso escolher aquele cantinho, sabem? Aquele lugar onde nada nem ninguém me podem vir a distrair de estar a sós com Deus. Onde realmente eu estou ali em silêncio e onde nós podemos conversar sobre tudo ao nosso Deus. E lembrem-se, se alguém entrar neste nosso lugar, deve retirar-se, deve ausentar-se silenciosamente para não perturbar, não distrair quem está em oração. A oração familiar e a oração pública não bastam.
diz Helena White. Claro que ambas têm o seu lugar e têm a sua importância. Não devemos negligenciar a oração secreta. Portanto, a oração secreta refere-se à nossa oração individual, pois ela é a vida da alma. A oração secreta só deve ser atendida por Ele. Só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições em que a alma assim depõe o seu fardo. Na oração secreta, a alma está livre da agitação. Calmamente, mas com fervor, busca a Deus. Suave e permanentemente será a influência que emana daquele que vê o secreto e cujo ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Nós temos mais um conselho. Este conselho é bastante importante, tendo apenas 3 palavrinhas. Todos sabemos de cor. Ele encontra-se em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E agora eu faço uma pergunta. O que será que quer dizer orar sem cessar? Acham que quer dizer que cada um de nós deve estar 24 sobre 24 horas em constante oração? Não, porque parte dessas horas nós sabemos que estamos em repouso, estamos a dormir. Mas, no tempo em que estamos acordados, saibam sim que é possível estarmos em constante oração. A todo o momento e em qualquer lugar, em pensamento, eu vou repetir, em todo momento, em qualquer lugar, em pensamento, eu posso sim estar sempre em comunicação com o céu. Eu devo privilegiar a oração individual, como acabamos de ver, não é? Entramos no nosso quartinho, fechamos a porta, estamos ali em silêncio, não estamos preocupados com o tempo, com o relógio, e essa deve ser privilegiada, mas se ao longo do dia esteja eu a desempenhar a mais variada das tarefas, seja ela laboral, seja ela escolar ou mesmo de lazer, saibam que em pensamento, em todo o lugar, nós podemos elevar uma prece ao céu. Estamos mesmo a terminar, mas antes de irmos para a reta final, eu rapidamente gostaria de rever e de resumir o que vimos até agora. Portanto, nós vimos o que é a oração, porque contar tudo a Deus se Ele sabe tudo, o que pode conseguir a oração sincera, se Deus atende todas as orações. Vimos os conselhos práticos, como a importância da oração individual e o dever de orar sempre, de orar sem cessar. Mas importa ainda responder a mais uma pertinente questão. Como foi que Jesus ensinou a orar? Como devo eu orar? E agora sim, vamos poder entrar aqui um bocadinho nos detalhes da oração modelo, como eu referi no início do culto. Ela encontra-se em Mateus, no capítulo 6, dos versos 9 a 13. Portanto, isto são palavras de Jesus. E diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Primeira lição que nós temos a aprender. Jesus não está aqui a dizer que sempre que vamos orar deve ser literalmente como acabamos de ler. Como é que eu posso afirmar que é assim? Porque o próprio Jesus,
Antes mesmo deste ensinamento, portanto, 2 versos antes, se formos a Mateus, continuamos no capítulo 6 e no verso 7, o próprio Jesus disse, e orando, não useis de vãs repetições. Se sempre que oramos fosse assim, podemos dizer que era uma repetição vez após vez, dia após dia. E então podíamos perguntar, onde é que daria lugar para abrirmos o coração a Deus, como vimos no início do estudo? Não havia, certamente, se estivéssemos sempre a orar assim. Agora, muito importante, o que é que Deus então nos quer ensinar? Com este modelo bíblico, Jesus ensina os itens necessários que uma oração deve conter. Eles são 4, eu vou mencioná-los. É o louvor a Deus, os pedidos em nosso favor e também os pedidos em favor dos outros. E quando nós fazemos esses pedidos em favor dos outros, é a chamada oração de intercessão. Depois temos a confissão dos pecados e temos também a gratidão. Agora, quando repentinamente nós ficamos expostos ao perigo, normalmente o nosso grito de socorro são pouquinhas palavras. Eu vou partilhar com vocês a minha experiência. Um dia eu estava a fazer uma caminhada com o meu marido e nós chegámos a uma rua e realmente eu reparei que ao fundo estava lá um cão. Ele estava deitado, parecia um cão sossegado, manso, e continuamos a caminhar por essa rua. Quando estávamos já a chegar muito pertinho dele, pois ele de manso não tinha assim nada. Ele levantou-se, ele veio na nossa direção a ladrar e ele fez questão de mostrar os seus dentes bem afiadinhos. Pois, olhem, irmãos, eu fiquei com medo. E naquele momento, sabem o que é que me saiu da boca? Eu disse mesmo assim, ai meu Deus, e agora? Ajuda-me. Portanto, foi uma oração de poucas palavras e nesta oração, face ao perigo imediato, eu não tive tempo para incluir estes 4 itens. Estão a compreender? Esta minha experiência fez-me também lembrar quando Pedro estava a andar sobre as águas e também, repentinamente, começa então a afundar-se. Ele vira-se imediatamente também para Jesus, Jesus estava à frente dele, e ele apenas usou também 2 palavras. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 14, verso 30, ele disse, Senhor, salva-me. Novamente aqui temos outro exemplo de outra oração que não incluiu estes itens todos. Compreendemos então que estes itens que completam a oração modelo bíblica pode não ser incluída, pode não ser praticada em todo o tipo de oração. E eu vou dar outro exemplo. Temos a oração da refeição. Nós agradecemos pelos alimentos e pedimos a bênção para eles. Não é nesta oração que, por exemplo, eu vou confessar os meus pecados. Eu penso que fui esclarecedora para todos vocês. Para finalizar, eu gostaria muito que nós agora nos lembrássemos das últimas cenas da vida de Jesus aqui na Terra. Ele estava já na cruz, já estava crucificado e ele orou pela última vez em favor dos homens. Lucas 23, no verso 34, diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Oh, que amor grandioso este nosso Jesus! Mas alegrem-se, porque o nosso Jesus não permanece no sepulcro. Ele ressuscitou,
Ele está vivo, Ele está no céu e Ele está a interceder por cada um de nós. No céu, Jesus intercede por nós. Aqui na terra, o Espírito Santo intercede também por nós. Como é que eu posso afirmar isto? Meus irmãos, meus amigos, vão à Bíblia. Na Bíblia, em Romanos, no capítulo 8, versos 26 e 34, nós podemos ver este ministério de intercessão, quer de Jesus, quer do Espírito Santo por nós. Temos toda a Trindade a trabalhar para a nossa salvação. Esta manhã, o convite é estendido a todos sem exceção. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Outras versões dizem oprimidos, e eu vos aliviarei. Não adiemos mais ir aos pés do Salvador. Busquemos o Senhor enquanto que se pode achar. E agora sim, eu convido a que todos vocês em casa possam pegar nas vossas Bíblias. Sabem, nós não podemos estar aqui o tempo todo a manejar a Bíblia, porque senão estaríamos aqui o dobro do tempo. Mas agora, o último verso que nós vamos ler, peguem por favor nas vossas Bíblias, abram em Salmos, no capítulo 95, e vamos ler dos versos 6 a 8. Salmos 95, versos 6 a 8. Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a vossa voz, a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém. Sentado aos pés de Cristo, oh, que suave comunhão, as palavras que lhe escuto trazem paz ao coração. Ao rever o meu passado, quando estou junto a Jesus, mas eu avalio seu amor por mim na cruz. Assentado aos pés de Cristo, suas bênçãos muitas são. Eu deponho os meus pecados e Ele dá-me seu perdão. Sentado aos pés de Cristo, eu demoro-me a orar. Sinto então a plenitude de sua graça e amor sem par. Ó Jesus bendito, inclina com amor o teu olhar. Ó, se eu sempre livremente tua face contemplar, dá-me sentimentos puros, faz-me santo, meu Jesus, que eu demore
céu semelhantes, ser teu filho e andar na luz. Oremos. Querido Jesus, querido Pai, te damos graças, Senhor, pela mensagem que veio até nós, através da Luísa, Senhor, que nos trouxe palavras, Senhor, tão confortantes, Senhor, através da oração. Senhor, que realmente nós usemos esta arma que temos, Senhor, para estarmos mais perto de Ti, Senhor, e para sabermos viver aqui nesta terra enquanto aqui estivermos, bom Pai. Tal como a Luísa referiu, Senhor, ensina-nos a orar, Pai. Que realmente, Senhor, nós por vezes estamos tão atarefados, Pai, com os nossos afazeres nesta vida, Senhor, sejam de que natureza for, que por vezes podemos fazer umas orações, Senhor, que por vezes possamos pensar que não temos tempo, mais tempo para estar contigo, Pai, mas ajude-nos, Senhor, tal como cantamos, a sentar-nos aos teus pés, Pai, a demorar-nos e realmente, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração, Senhor, a Ti como um amigo. Realmente nós seremos muito mais abençoados, Senhor, como teu povo, se assim o fizermos, bom Pai. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos para a Tua obra a cada dia, Senhor. Ajuda-nos a passar tempo de qualidade contigo, Senhor. Que realmente, Senhor, nós não possamos deixar de lado, Senhor, a oração pessoal, que realmente seja isso, Senhor, que nos fortaleça individualmente, Senhor, e como igreja também, bom Pai. Ajude-nos, Senhor, ao longo desta semana, protege-nos também. Se connosco neste teu santo dia de sábado, é o que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus esteja em mim.